Ou seja, a Bíblia garante que Deus está agindo em tudo, mas não é porque Ele está agindo em tudo que significa que eu e você consigamos reconhecer o processo. Seja bem-vindo ao Eu Penso. Se inscreva e compartilhe. Ajude outras vidas a serem abençoadas também. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. O texto começa apresentando dois paralelos, duas ilustrações, antes de nos dar uma espécie de classificação do agir de Deus. Ele primeiro diz, assim como não sabes, uma versão diz, aqui eu estou lendo, diz, assim como você não conhece o caminho do vento. Depois diz, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Depois dessas duas ilustrações, ele diz, assim também não sabes, do mesmo jeito que você não sabe uma nem outra, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Essa palavra traduzida nas versões mais antigas como não sabes, aqui na Nova Almeida atualizada, ela apareceu como não conhece, depois não sabe e depois não entende. Embora no original seja exatamente a mesma palavra, acredito que essas tentativas de traduções diferentes visam apenas dar um significado mais abrangente, porque essa palavra, ela significa literalmente, no seu sentido primário, conhecer. Porque quando ele diz assim como você não conhece o caminho do vento, ele basicamente não está falando apenas de algo que não se conhece, mas de algo que não se vê. Porque, por exemplo, eu posso saber em que direção o vento está soprando, pelo simples fato de que a brisa tocando o meu rosto denuncia. Ou observando as folhas de uma árvore balançando, eu sei, o vento está soprando para lá. Ainda que seja algo invisível aos nossos olhos, nós temos uma certa evidência. Mas nós temos hoje conhecimento não só de como as correntes de ar funcionam, a própria temperatura do ar produzindo movimento e circulação. Nós podemos até num determinado momento dizer está soprando para cá. Mas nós não sabemos, como os antigos diziam, onde é que o vento faz a curva. Onde é que a coisa muda. Eu, quando garoto, sou parte de uma geração anterior à do videogame. Parte da nossa diversão era soltar pipa. E uma hora a pipa está erguida para um lado porque o vento está soprando para lá. Daqui a pouco mudou completamente. E o caminho do vento é algo que, num momento específico, com determinados meios de checar, você pode dizer agora é assim, mas você não consegue acompanhar o processo com a vista dos olhos. Quando ele muda de exemplo, ele também fala de algo que acontece fora da vista dos olhos. Quando a Bíblia diz que nós não sabemos como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, se a palavra significasse apenas saber ou conhecer, ela nem atualizada estaria mais. Porque hoje nós temos conhecimento científico e biológico da calcificação. Onde fala da formação dos ossos, é lógico que está falando da criança em desenvolvimento no ventre materno. E hoje nós temos o entendimento de como se dá a formação. No entanto, o processo acontece fora da vista dos olhos. Assim como no caso do vento, nós podemos ter algumas evidências. Mês a mês, naquela gestação, a barriga da mamãe está aumentando de tamanho, que denuncia que a criança está crescendo. Mas o processo acontece fora da vista dos olhos. Atualmente temos recursos tecnológicos que eles não tinham. Eles naquela época não tinham nada que permitisse furar esse bloqueio da incapacidade de visualizar o processo. Mas mesmo nós hoje, nós temos pequenos vislumbres. A maior parte do tempo, o processo ainda acontece fora da vista dos olhos. E aí depois de definir como um padrão e uma alegoria esses dois exemplos de coisas que não são visíveis aos olhos, que a Bíblia diz, assim também não sabes, não conheces ou não entendes o agir de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, a Bíblia garante que Deus está agindo em tudo, mas não é porque Ele está agindo em tudo que significa que eu e você consigamos reconhecer o processo. Nós podemos até ter a evidência de alguns resultados, mas não acompanhar o processo. Porque o processo, assim como o caminho do vento, assim como o desenvolvimento da criança no ventre da mamãe, ela é, ou ele é, invisível aos nossos olhos. E o tema da minha mensagem hoje é o agir invisível de Deus. E há muitas razões pelas quais, biblicamente falando, nós podemos enumerar Deus ter escolhido agir de forma que é invisível aos nossos olhos. O primeiro deles, e é um dos focos da minha mensagem, embora eu não vou gastar tempo detalhando isso,
diz respeito à fé. A Escritura diz que o justo viverá da sua fé. E o que é fé? Hebreus 11:1 diz que é a convicção de coisas que não se veem. E segundo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, Paulo diz: visto que andamos por fé e não por vista, porque andar por fé não é andar pela vista dos olhos. E o Deus que nos chamou a andar em fé, Ele está dizendo que eu e você não precisamos do testemunho visual para que a gente possa acreditar ou confiar. Então Deus pode seguir agindo de forma invisível aos nossos olhos, e a gente pode seguir crendo que Ele age em todas as coisas, mesmo que a gente não esteja no controle do desenvolvimento do processo. Mas eu quero dar um pouco mais de ênfase, embora o propósito da minha mensagem hoje seja fortalecer a sua fé e confiança. Eu quero dar um pouco mais de ênfase a um outro aspecto, que eu já vou explicar na sequência. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que o agir de Deus, Ele vai além da nossa compreensão. Vai além da nossa compreensão, porque a mente de Deus, que tem planos em execução, é muito superior à nossa. E nós não temos a menor condição de acompanhá-lo. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural, a palavra traduzida do natural é psíquico, entregue ao psique sua mente. Ele não entende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Isaías 55, 8 e 9 diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Por quê? Porque os pensamentos de Deus também são mais altos que os nossos. Então, planos e projetos estabelecidos por Deus determinam caminhos mais elevados do que seriam os nossos, porque nós não temos a capacidade de pensar, projetar, planejar, muito menos gerenciar como Ele tem. Agora, há algo interessante para se destacar nesse processo. Em Provérbios, no capítulo 25 e no verso 2, e é interessante reconhecer que essa declaração, embora inspirada pelo Espírito Santo, é feita por ninguém menos do que Salomão. Um homem que teve conhecimento e sabedoria que atraía pessoas de longe para ouvi-lo dissertar sobre muitas coisas. Ele diz em Provérbios 25:2, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Outra tradução diz, a glória dos reis é esquadrinhá-las, mas a NVI diz, é tentar descobri-las. Ou seja, enquanto Deus se gloria por encobrir, por esconder, os homens se gloriam por tentar detalhar. São características de cada um. Eu sei que Deus, na sua grandeza, senhorio, soberania, Ele não nos deve satisfação de tudo que Ele faz. Mas a questão não é que Deus escolheu agir de forma que a gente não entenda apenas por má vontade de comunicar o que Ele faz. O que nós precisamos entender é o oposto. Ele intencionalmente escolheu não mostrar tudo o que faz, e Ele tem razões para isso. Eu lembro de quando garoto, ouvi meu pai citando várias vezes um texto da Bíblia. Deuteronômio 29 diz, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Ou seja, no reino de Deus nós temos coisas que Deus revela, mas nós temos coisas que Deus mantém oculto. As que Ele revela é porque assim Ele aprove revelar. As que Ele decidiu não comunicar, é do direito dEle não dar satisfação. Mas nós precisamos entender que isso é mais do que uma decisão arbitrária, teimosa, sem fundamento. Ela é fruto de uma sabedoria que é além da nossa capacidade de mensurar. E eu quero chamar a sua atenção para algo, que quando a Bíblia estabelece um padrão de que a mente humana não acompanha a mente divina, eu brinco que até Deus, querendo explicar, teria um problema enorme, que era se fazer entender por seres de uma mentalidade muito inferior. A mesma Bíblia também mostra que Satanás, o arqui-inimigo de Deus, nosso adversário e opositor, ele também tem dificuldade de entender o agir de Deus. E na verdade esse é o segundo elemento que eu quero explorar na mensagem hoje. Eu olho para alguns crentes e me aborrece ver que alguns crentes dão moral demais para o diabo. Eu quero hoje gastar um pouquinho de tempo exaltando a grandeza e a soberania de Deus e fazendo um pouco caso do cão, pisando um pouco nele. Eu quero te mostrar que o diabo não é isso tudo que alguns estão achando. Eu quero te mostrar que a Escritura nos apresenta uma visão que é importante na fundamentação da nossa fé. E para que você consiga entender isso, eu quero te mostrar um paralelo. Se você puder me acompanhar em Mateus, no capítulo 16. Nós temos uma pergunta de Jesus aos seus discípulos no verso 13. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles dizem, olha, tem gente dizendo que é João Batista, que o Senhor Elias, Jeremias, outros profetas. Jesus rebate vocês. O que dizem a meu respeito? Pedrão,
que falava pensando e pensava falante, o cérebro e a boca conectados, ele já responde bate-pronto: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E recebe de Jesus o elogio. Porque Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. E diz: não foi carne e sangue, traduzindo, não foram homens que te deram essa informação. Foi o Pai que está nos céus que te revelou. O que Jesus está fazendo é dar um joinha para o Pedro e dizer: você sintonizou a frequência com a rádio certa e captou a comunicação correta. Mas não demora muito e Pedro vai sintonizar em outra estação de rádio, que, como diria a moçada, nada a ver. Jesus está falando sobre ser necessário, lá no verso 22. Ele começa falando no 21. Ele começa a falar que é necessário que ele sofresse, padecesse, morresse, ao terceiro dia ressuscitasse. E o verso 22 diz que Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo. Você consegue imaginar o Pedro dando bronca em Jesus? Qual é a repreensão de Pedro? Ele diz: mestre, isso de modo nenhum irá te acontecer. Eu fico imaginando a linguagem de hoje, Pedro dizendo: para com isso, Jesus, presta atenção, pensamento positivo, vai dar tudo certo, para com esse negócio de morrer. Nesse momento, qual a resposta de Jesus para o Pedro? Jesus, voltando-se, disse: para trás de mim, Satanás. Outro dia alguém falou: pastor, Jesus chamou Pedro mesmo de Satanás. Não. Assim como quando ele disse que quem revelou que Jesus era o Cristo era o Pai que estava nos céus, ele não estava chamando Jesus não estava chamando Pedro de Deus. Quando ele fala de uma inspiração maligna, ele não está chamando Pedro de Satanás. Ele está falando de qual frequência de rádio foi sintonizada. Quem está entendendo? Então agora Jesus não está mais falando com Pedro. Ele está falando com a fonte de influência maligna por trás de Pedro. E ele diz: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas. Outra tradução, como NVI diz, não pensa. A Nova Almeida atualizada: não leve em consideração as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Aqui a Bíblia está estabelecendo um padrão sobre a mente e a forma de pensar do diabo. Ela não está no nível e no patamar de Deus. Está no nível e no patamar humano. Não pensa nas coisas que são de Deus, e sim nas que são dos homens. Isso significa o quê? Que se os homens não entendem o agir de Deus, Satanás e o reino das trevas também não. Olha o que diz Efésios capítulo 3, dos versos 8 até o 10. Efésios 3, de 8 a 10 diz assim: a mim, Paulo está falando, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele está falando de coisas que não se sondam, não com a mente humana. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério. Veio de mistério, leia-se segredo, que durante tempos passados esteve oculto em Deus. Lugar de oculto, você pode ler escondido. Esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, não mais como era no passado, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito, verso 11, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos entender algo. Paulo está dizendo que durante muito tempo no passado, Deus manteve algumas coisas em oculto, em segredo. E ele fez isso, por quê? Para que agora, pela igreja, ele manifestasse, revelasse sua multiforme sabedoria. Sabedoria de Deus é tão grande, é tão expansiva, é tão fora da nossa capacidade de mensurar, que a única tentativa bíblica de dar um adjetivo que o homem entenda é multiforme. Ela tem muitas formas. Ou seja, ela além de gigantesca, imensurável e imprevisível.